O que deveria ter agora no Brasil, pra mim, é um choque de ordem brutal no sentido da criminalidade, pra conter momentaneamente. Isso é o momento. A criminalidade tomou uma proporção em todos os lugares, que tá literalmente brutal, não tem outra palavra. Qualquer momento, qualquer indivíduo péssimo, satânico, voltado pro mal, pode fazer qualquer atrocidade e fica por isso mesmo. É fácil. Se tornou fácil fazer isso no Brasil. Que eu só consigo entender que nesse momento inicial precisaria de um choque de ordem, nesse sentido aí. Seria aumentar o policiamento, tentar reciclar e preparar um pouco melhor esse policial agora pra ele conseguir combater isso. Armar ele, treinar Armar ele. mais, só que também protegê-lo do ponto de vista da lei. Sim. Porque esse também que é outro problema. O policial, ele pode ter todo o armamento do mundo. Se ele realmente quiser chegar lá e resolver, ele vai ter toda aquela motivação. Porque os policiais são heróis nesse país. Aqueles que são moralmente corretos, eu tô falando. Não os que são corruptos. Bandido não é policial. Exato. Bandido é bandido. Então ele vai chegar lá com toda a vontade de querer exterminar e acabar com o elemento criminoso. Ele pode ter a melhor arma do mundo, inclusive. Só que depois ele vai pensar, e na lei? Como que isso vai ficar pra mim? O quanto que isso vai atrasar a minha vida? Então esse também é outro problema. Então, momentaneamente, eu acho que medidas assim deveriam ser tomadas. Agora, a curto prazo e a longo prazo, pra mim, o único jeito de resolver, não é nem resolver, porque o ser humano, ele sempre vai ter o pecado na sua alma, as pessoas sempre estarão voltadas para o mal. O que a gente precisa para conter isso o máximo possível é um projeto de desenvolvimento para o país, onde a educação seja o centro dele. É preparar essa geração de agora para o amanhã, tá entendendo? Um projeto de país. É um projeto de longo prazo. Isso. Só que longo prazo que eu falo também não é para 30, 40 anos não, é para acelerar, ser o mais rápido possível, é tentar. Só que para fazer isso, eu imagino que a população, pelo menos 70% da população, tinha que despertar da briga falsa política que foi colocada aí, que é a esquerda contra a direita. E eles não despertam. A gente tava comentando até aqui agora, o que vai acontecer esse ano? Eleições, cortina de fumaça, se eu não me engano tem Olimpíada, Copa do Mundo, eu não sei porque eu não acompanho nada dessa porcariada, alguma coisa assim vai ter. Copa. Eu sei que esse ano terão várias distrações, as pessoas rapidamente vão se esquecer de tudo isso. E aquela briga superficial e patética de esquerda e direita vai voltar. Enquanto isso não for resolvido, enquanto as pessoas não aprenderem que nós somos enganados nesse país, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, que tudo que nos contam é mentira, o governo mente, a mídia mente, vários órgãos aí atuam, parecendo que estão a favor do povo, mas não estão, estão a serviço de outros, de terceiros. São pessoas que nem vivem aqui no Brasil, e na verdade por terem grande poder financeiro, elas injetam recursos aqui, e constantemente elas vão desestabilizando os nossos governos, né, colocando ali títeres para serem os presidentes. Olha o Lula, ele é o maior exemplo. O Lula, ele não tem preocupação com nada, ele sobe num palanque, ele pode falar a abobrinha que for. Eu, na minha live, eu fico com nojo, eu fico com vontade de xingar ele, eu xingo. Ele consegue me fazer ter ódio, que é uma coisa que eu não gosto de ter, porque eu percebo que ele é tão descarado que ele simplesmente tem essa liberdade. Ele pode falar qualquer abobrinha sobre qualquer coisa, a coisa mais terrível, ele não se preocupa mais. Porque pra ele é como se não tem consequências, tá entendendo? Ele é chefe de Estado, ele não tem postura, ele não sabe falar corretamente. Ele só se preocupa em falar um monte de baboseira pra aquela gadaiada que fica lá batendo palma, que eu acho que ainda pagaram pra aquele povo tá lá, que eu não consigo entender. Como que alguém bate palma quando escuta o Lula falar alguma coisa. Bolsonaro, mesma coisa, gadaiada, é feio de ver. A mentalidade do brasileiro foi jogada no lixo. Enquanto isso aí não foi corrigido, enquanto não ocorreu uma espécie de despertar nacional, não tem como seguir em frente. Não, e quando o Lula não tá falando, é a Janja, né? Porque a Janja viaja pras reuniões oficiais. Inclusive tá passeando nós em Lisboa, vai fazer compra na França. Nós restabelecemos sem querer a monarquia no Brasil. Pois é, Porque verdade. a Janja legalmente não é ninguém. Ela deveria estar lá arrumando a casa, cuidando da casa, lavando as cuecas do Lula, cuidando do negócio dele, tá? O que uma mulher deve fazer com o marido. Se tiver uma profissão, vai fazer. Se é cartomante, vai lá ler a mão dos outros. Não, ela se miscui nos processos de Estado. Houve o fato absurdo em que o Lula, numa dessas vezes aí, que ele teve um piripaque, um trancacu desses, aí, porque ele tá assim, um dia ele tá fudido numa merda do caralho, no outro dia ele tá correndo uma maratona de 30 quilômetros. Pra mim é máscara. Tá? Aí é o seguinte, deve ser outra pessoa usando máscara ali, viu? Aí é o seguinte, Você acredita na tese dos clones do eu não Lula? descarto. Não, clone eu não sei. Olha, o clone é uma coisa que pra mim tá muito avançado, só que a gente não tem acesso mas aí só por motivos óbvios. O clone é de forma genérica, quer dizer, alguém... Mas o que eu penso é que eu não descarto a possibilidade de ter alguém com uma máscara. Cara, eu não descarto depois que eu vi ele subindo, dando aquela corridinha, numa subidinha ainda, inclinadinha, correndo bem pra caramba. Eu mostrei na live, eu fui pesquisar o histórico de doenças que o Lula teve. Ninguém sobrevive àquilo, cara. É mais fácil sobreviver a uma bomba atômica. O cara teve tudo. É câncer, desgaste no quadril, fez cirurgia. Na idade dele, uma pessoa que faz
uma cirurgia em quadril, É isso terceira idade, como que volta a dar uma corridinha Olha, daquela? um dos cortes que meu que tá com mais visualização aí do pessoal que pega e coloca, tá exatamente esse questionamento que eu falo assim, olha só, eu não vou entrar no mérito se é clone, drone, o que é, não me diz, foi até no Flow, acho que não Seria uma discussão isso não é sólida, não chega a lugar nenhum, como é que você vai saber? Os especialistas que falem. Agora, o que eu sei, diante de médicos tipo o Dr. Cássio, amigo meu, eu boto logo o nome, porque a pessoa que tem fisioterapeutas como André Rezende, que é o pentelho lá do meu grupo, é um puta de um Eles estão apenas falando a verdade. E é o seguinte, e do Marcos Nakagawa, que é membro do meu grupo, e ele deve ter 30 anos a menos, ou pelo menos 25 anos a menos que o Lula, fez essa cirurgia e o meu amigo tá em recuperação há 2 anos. Exato, eu nunca vi uma pessoa... O Lula virou corredor atleta. Um cara que veio de um câncer, remissão de câncer, fumante a vida inteira. E tem essa, não tem um histórico saudável de vida, né? Não, é só cachaça. Bebedor quanto mais, pra não chamar de alcoólatra, eu vou chamar de bebedor quanto mais. Tá? Então é o seguinte, bebedor quanto mais, o histórico dele é isso. E, cara, no último debate que ele teve com o Bolsonaro, em 2022, eu fiquei com pena. Eu pensei que se o debate durasse mais 2 horas, o Lula ia morrer de velho. O negócio ali foi... Tá? E eu achei que eu ia morrer de vergonha e de desgosto. Ele já tava meio... Então, Ele tava meio baleado. Aí é o seguinte, depois disso, ele teve uma cirurgia de quadril com prótese, ou isso, aquilo, foi feito um negócio, e saiu andando de lá. Cara, nem fudendo. Ninguém consegue sair andando de lá. O pessoal fica 6 meses naquele andador. Toque. Tem que fazer reabilitação. E ele saiu andando. O ano passado, no final do ano passado, ele estava correndo, coisa que ele nunca fez quando tinha 30 anos. Não, e eu não falo correndo uma pessoa de terceira idade que consegue. Vamos supor que ele tenha aí, vamos imaginar aqui, vamos viajar no mundo fantástico. Ele tenha uma saúde inabalável, que o cara tenha tido uma recuperação fora da curva. Ainda assim, não é normal pra idade dele aquele tipo de corrida, porque parecia uma pessoa jovem dando trotinho, assim. Não é condizente com uma pessoa que deve fazer aquilo. Você vê que tem alguma... É estranho de ver. Por isso que eu tô falando. Eu sou ignorante. Confesso, obviamente. Eu tô aqui falando de coisas que eu tô vendo que pra mim estão erradas. Se perguntar pra um médico, melhor seria perguntar pro médico, então. Que nem você citou aí, já tem. Inclusive, eu já vi vídeos de médicos falando que aquilo ali é estranho, não faz sentido, que não dá pra um cara se recuperar de tudo que ele recuperou e apresentar esse tipo de comportamento, entendeu? Aí é o seguinte. Então é o seguinte. No mínimo, as operações não existiram. Então é o seguinte, o que é grave, falar com o chefe de Estado, você tem que ter a conivência e a assinatura de uma porrada de médico. Ele teve um mal súbito, caiu no banheiro, abriu a cabeça, aí teve um coágulo, aí já começou a primeira. Primeira coisa que você não faz, eu não sou médico, eu sou um curioso profundo, eu gosto de me aprofundar na minha curiosidade. Eu vou cavando, a gente acha alguma coisa. Cara, a primeira recomendação, não mexa com o paciente. O cara teve um processo tipo aneurisma, AVC, não mexa com o paciente, porque ele pode morrer no transporte. Aí meteram ele numa UTI aérea. Pressurizado, com problema de pressão, de queda, negócio, e foi para São Paulo. Chegou em São Paulo, ele fez uma incisão intracraniana. É a primeira incisão intracraniana. Cara, o meu filho é veterinário. É cirurgião, é oncologista. A primeira coisa que o cara faz em um animal é o campo cirúrgico. O campo cirúrgico é a limpeza do local onde vai ser feita a incisão. Aquilo é o campo cirúrgico. É onde você vai atuar. Os caras cortaram no meio do cabelo, não rasparam, não fizeram nada. Aí chegaram lá, entraram no cérebro dele, pronto. Não parece um pouco o filme de Capitão América? Hollywoodiano? Não parece uns caras assim? Aí é o seguinte, ele apareceu com um talho aqui no meio do cabelo. Um talho no meio do cabelo, e aquilo ali foi uma incisão. Aí no dia seguinte ele já passou andando pra lá e pra cá, não sei o quê. Aí um mês depois, cara, aí nesse meio tempo, o detalhe de tudo, o melhor de tudo, o vice, ele não pediu licença, o vice não assumiu, e foi a Janja despachar. Uma piada. A Janja despachar. A Janja foi despachar com os ministros. O golpe de 8 de janeiro, aquela farsa de 8 de janeiro, farsa. Eu falo farsa, gente. Sabe por quê? Porque eu fui criado numa família marcada por uma guerra civil. Meu pai lutou a guerra civil da Espanha. Meus 2 tios mais velhos os irmãos mais velhos da minha mãe morreram. Meus 2 tios ficaram com sequela para a vida inteira, irmão do meu pai. Então eu falo de cadeira. Você querer chamar uma porra daquela de uma baderna vagabunda, daquela de alguma coisa de golpe. Vai pra puta que pariu, porra.
E ainda pior é a imprensa, todo mundo batendo palma. Houve baderna. Houve velho mijão, velho cagão, bosta. Dá o devido tratamento a essa porra. Chama o Aldo Rebelo aqui. Chama o Aldo Rebelo aqui. Ele já falou. Então, o Aldo Rebelo, quando foi presidente da Câmara, o MST fez pior 3 vezes. E foi tratado como vandalismo e não Não porra nenhuma. quebraram aquela porra toda. Aí é o seguinte, o Glauber falou uma coisa interessante demais na última vez que eu estive lá, anteontem. Eu tô na maratona, né? Então é o seguinte, vambora. O que caracteriza um golpe? O golpe é o seguinte, você golpeou, ótimo. Vamos dizer que aquele pessoal tivesse sucesso. Ia pegar aquele velho mijão. Ia sentar ele na cadeira do Lula. Ia pegar uma coroa daquelas, aquela barriguda, pançuda, ia botar ela como vice. Aí ia pegar 11 caras daquele e ia botar como ministro. Botava os outros, pegava 500 daquele e botava no Congresso. Pronto, tomamos um dedo. Vem cá, o poder não tá num prédio, gente. Aquilo ali é um prédio. O que eles fizeram foi baderna num prédio. Baderna num prédio. Aquilo não é tomada de poder. Tá? O poder é capilar. O poder é estrutural. O presidente da República pode exercer o poder dentro do avião. Todos os ministros podem exercer o poder dele em qualquer lugar. Não é aquele prédio, saiu daquele prédio, ou daqui fora é só criptonita. Né? Lá dentro é que nós temos o poder. Não é nada disso. Aqueles caras iam tomar aquilo tudo e ia ficar o quê? Ia ficar a polícia do lado de fora, corta a água, a luz, o gás, o telefone e vamos sentar aqui esperando esses velhos saindo daí de dentro. É só baderna. Eu tenho uma coisa assim que eu penso, isso aí que você falou do poder. O que representa poder de verdade pra mim é uma palavra só, é a verdade. Como assim? Veja bem, pra mim não existe meios de você falar sobre exercer um poder que seja legítimo se não vier da lucidez do povo. Ele precisa vir disso, entende? É clareza de ideia, é trabalhar sempre em cima da verdade, que é uma coisa que já foi extinta do Brasil. Sim. Porque os caras que estão aí, a gente tá falando aqui agora sobre o comportamento do Lula, que é contraditório com o histórico de doenças. Então repara, tudo que a gente critica aqui, esses assuntos, por mais engraçados que pareçam, inclusive, e às vezes a gente fala de um jeito engraçado também, eles estão sempre nesse embate, é uma mentira que tá sendo mostrada pra gente. Tem sempre a tendência de ser uma mentira, né? O povo não tá olhando atentamente pra onde deveria. Eu não vejo as pessoas brigarem, como eu tava falando anteriormente, pra gente discutir, tentar desenvolver, pegar as melhores pessoas, moralmente falando, que defendem a verdade acima de tudo, pessoas que estão do lado do criador, vamos dizer, de Deus, assim, de coisa boa, e querer desenvolver um projeto legítimo pro país. E esquecer essa baboseira de esquerda e direita que só serve pro povo brigar a troco de nada. Eu vejo ultimamente na internet, né, porque obviamente eu trabalho com isso daí, fazendo as lives, muitas discussões patéticas que não levam a nada e as pessoas brigando umas com as outras, discutindo diversas teorias sobre Lula, Bolsonaro, sobre a questão dos Estados Unidos, China, não interessa. Só que nunca chega num denominador comum, entende? As pessoas cada vez brigam mais e se afastam mais, sabe? Por isso que eu falo que eu sou um cara aberto ao diálogo, a falar o que eu penso pra qualquer pessoa que queira escutar, né? Não gosto de impor ideia em lugar nenhum. Tô falando aqui porque me deram a oportunidade. Eu sou um cara que eu sigo essa linha, e eu aprendi isso através do Dr. Enéas, que é um cara que eu sempre citei na minha live. Foi lendo os livros dele que eu despertei para a questão política do Brasil. Uhum. E ele já falava claramente sobre isso. O Brasil, ele precisa de um choque de ordem, porque aqui o que impera é a desordem e a mentira. Você tem toda uma cama montada para que os fantoches fiquem nela, e por trás deles tem as instituições, tem a mídia, que representa um dos maiores poderes desse país. A mídia, ela consegue transformar você num herói, mesmo você não sendo, ou transformar você num vilão, mesmo você não sendo também. Eles conseguem derrubar ou erguer qualquer pessoa. A propaganda é uma coisa muito forte na mente das pessoas. E ninguém para prestar atenção nisso. Então a gente é sempre afetado por essas propagandas dessas instituições, dessa mídia podre que tá aí, e as pessoas acabam se distanciando de discutir o que deveriam. É assim que eu vejo. Então eu tô aqui com o Rubão, tendo o prazer de conhecer ele aqui e conversar, porque muitas das ideias que ele apresenta nas lives dele, eu também apresento na minha live, desde sempre. São 5 anos que eu falo as mesmas coisas. Por isso que eu recomendo o canal dele pra muita gente, porque do ponto de vista de nacionalismo, dessa questão de você defender o Brasil, acima de tudo, eu vejo a verdade, que ele busca também defender a verdade, que é o que eu também busco. A minha proposição sempre foi essa, juntar as pessoas, tentar fazer com que elas esqueçam isso de esquerda e direita, que é conversa pra mentecapto, do meu ponto de vista, e a gente tentar discutir com base em verdades e mentiras. O que é verdade? O que é realmente viável? O que dá certo? O que funcionaria pra gente despertar as pessoas? E aí sim, a partir desse despertar e dessa lucidez coletiva, o poder surgir. Você tá entendendo? Porque na minha concepção, Rubão, o cara que vira presidente, ele tem que se tornar presidente de um modo legítimo. Ele não pode ser colocado lá por terceiros. O povo, como maioria, precisa ter essa lucidez para poder entender
o que é a luta pela verdade e colocar um representante ali que vai usar desse poder que foi entregue pelo povo para lutar por esse projeto. Um projeto que é viável para a sociedade como um todo. Tá entendendo? Uhum. É só assim que eu consigo entender. Não tem mais nada além disso que vale a pena ser discutido. Nada. A gente pode discutir sobre outros assuntos que ficam à margem, que se interligam com isso, mas não tem o mesmo impacto do que isso. Sem projeto em prol da verdade, de colocar o Brasil num determinado caminho verdadeiro e seguir em frente com aquilo, com o apoio do povo, o povo desperto e lúcido, não tem o que fazer. A gente vai ficar aqui falando as mesmas coisas sempre. Vai falar da fraude da esquerda, vai falar da fraude da direita, o entreguismo, as nossas riquezas, que estão cada vez acabando mais, daqui a pouco não vai ficar nada, só vai ficar buraco na terra. É isso mesmo. E depois que for tudo embora? Os Que nós terras raras ficarmos... acabar, acabou. Depois que nós ficarmos Não totalmente reféns deles, que é o que eles querem tem desde outra sempre. oportunidade do Brasil se industrializar, gerar tecnologia. Exato. Se a gente continuar nesse caminho de aceitarmos, assim, sermos uma colônia, na hora que não tiver mais nada de riqueza aqui, nada do que a gente possa transformar em trabalho, em produção, em desenvolvimento real, acabou e tá chegando. Tá muito próximo de virar uma Argentina, uma Venezuela. Só não aconteceu ainda porque, graças ao bom Deus, o Brasil especificamente, ele tem um arsenal de riquezas que é gigantesco. Tem muito recurso estratégico aqui. Não dá pra comparar diretamente com a Argentina e Venezuela, mas o caminho, as decisões políticas, o caminho político que esses países que hoje já estão à mercê e refém do primeiro mundo tomaram, o Brasil tá tomando. E tá chegando o ponto que eu acho que vai explodir tudo de vez e não vai sobrar mais nada.